Gente, eu comi ostra pela primeira vez, deixa eu ver. Olha só, parece uma lesma. muito disso aí, ó. Licença. Marisco. Parece uma lesma, não sei se eu vou conseguir comer. Parece uma lesma. Pode comer, é bom, é bom. Ai, eu não vou comer. Vai, Jess, tu comeu? Ah, isso aqui pra mim é comida com o pai, cara. Ai, não sei se eu vou conseguir comer. Olha aí. Come, bota um limão por cima. É uma coisa mole. Olha, Ah. tem uma casca. Um limãozinho por cima. Não sei se eu vou conseguir. Dale, Não. dale. Eu comi um pedacinho e quase. Aproveita que não é sempre. Ai, eu não vou conseguir. Come, guria. Eu não vou conseguir. É muito mole. Eu não vou conseguir. Ostra não dá. Muito mole. Ai, não consigo. Como camarão mesmo, ó.